Saudações, prezados e prezadas estudantes. Imagino que algumas aulas ou alguns cursos estão ficando um pouco repetitivos, entre eles o de OPP, em que as aulas estão sendo gravadas e que eu estou usando o mesmo material, o mesmo formato. Então, hoje eu mudei um pouco o cenário para vocês se distraírem um pouco. Bom, vamos continuar a nossa vertente acadêmica e científica na continuação desse mesmo livro que eu já comecei na semana passada, na aula 7. Hoje nós vamos ver o conhecimento científico, tendo visto semana passada o conhecimento do senso comum. Eu não sei para vocês, mas para mim chamou a atenção aquela característica do senso comum de uma relação afetiva com o conhecimento. E eu não sei se no dia a dia vocês conseguem observar isso, como nós estamos submetidos a esses impulsos do senso comum. Vou dar um exemplo. Nós temos uma tendência geral em criticar a política, concordam? Sim, eu imagino que sim. Aí, de repente, um vizinho nosso, um irmão nosso, um tio nosso, um pai nosso, vira candidato. Quando a gente vai falar desse candidato que nós conhecemos e nós gostamos, nós temos várias coisas positivas para falar. Mas quando é um candidato que a gente não conhece, a gente olha com distanciamento. Se a gente ouve alguém falando bem de algum candidato, a gente pensa, talvez essa pessoa esteja inventando, mentindo. Mas aí, quando é alguém que a gente conhece, a gente consegue falar coisas boas de um candidato. E é assim que funciona o senso comum. A gente, ao invés de ir lá fazer toda a averiguação científica de um conteúdo, de uma informação, dependendo de onde veio essa informação, a gente olha ou com simpatia ou com antipatia. E olhar com simpatia ou antipatia são características do senso comum. Quando a gente recebe uma informação, se a gente vai abordá-la de maneira científica, nós devemos ir lá fazer exames, pesquisas. Bom, mas vamos começar. Diferente das outras vezes que eu li o texto inteiro, dessa vez pensando no bem-estar de vocês, eu fiz seleções, embora ainda vocês vão ver, tem muito texto, mas é a partir deste que a gente vai desenvolvendo o entendimento nessa área. Então, vamos lá. Busca de princípios explicativos e visão unitária da realidade. O conhecimento científico surge da necessidade de o homem não assumir uma posição meramente passiva, de testemunha dos fenômenos, sem poder de ação ou controle dos mesmos. Cabe ao homem, otimizando o uso da sua racionalidade, propor uma forma sistemática, metódica e crítica de sua função de desvelar o mundo, compreendê-lo, explicá-lo e dominá-lo. Não sei se vocês sentem o tom desse primeiro parágrafo, mas dizer que o homem domina o mundo é um pouco forte. Isso faz com que algumas interpretações críticas da ciência vejam como problemática essa característica da ciência dominar o mundo. Será que uma série de problemas que nós estamos enfrentando contemporaneamente não tem como causa o fato do homem querer dominar o mundo, ao invés de aceitar o mundo como ele é? Mas essa é uma questão crítica para um outro momento. Mas é uma característica, de fato, do conhecimento científico, uma manipulação na realidade. Não somente uma interpretação ou levantamento de dados. Há, sim, essa vertente de mexer, de influenciar no mundo, uma característica do conhecimento científico. E todo estudo seria um estudo científico? Vamos ver a resposta. O que impulsiona o homem em direção à ciência é a necessidade de compreender a cadeia de relações que se esconde por trás das aparências sensíveis dos objetos, fatos ou fenômenos, captados pela percepção sensorial e analisadas de forma superficial, subjetiva e acrítica pelo senso comum. O homem quer ir além dessa forma de ver a realidade imediatamente percebida
e descobrir os princípios explicativos que servem de base para a compreensão da organização, classificação e ordenação da natureza em que está inserido. Não é a simples organização ou classificação que caracterizam um conhecimento científico, mas a organização e classificação sustentadas em princípios explicativos. O catálogo de um bibliotecário, como cita Nagel, é um trabalho de grande valor e utilidade, sem, contudo, ser chamado de ciência. Vocês, estudantes dos cursos de edificações e informática, já se perguntaram se vocês estão estudando para o aprimoramento da ciência ou para atender às necessidades do mercado? Talvez fosse o momento de vocês se fazerem essa pergunta. Nem todo conhecimento é científico. O levantamento de um catálogo, o catálogo de um bibliotecário, é um trabalho que é todo sistematizado, precisa de um curso inteiro para a pessoa saber fazer isso. Tem um curso de bibliotecário, que inclusive emprega muita gente. Então, você faz lá um curso todo sistematizado, todo com uma metodologia, todo com informações dos profissionais da área, e, de repente, o curso que você está fazendo não é um curso que vai ajudar a ciência a se desenvolver. Talvez seja um curso voltado para outras finalidades. Por isso que essa disciplina é essencial, meus caros. Ela pode parecer, de vez em quando, um pouco assim, teórica, um pouco desagradável, mas ela toca em pontos fundamentais da nossa articulação do conhecimento. O conhecimento que vocês estão aprimorando e se desenvolvendo, com essa disciplina vocês têm condições de observá-lo de uma maneira crítica e de uma maneira consciente, por outro lado. Né? A gente seguir um certo padrão de comportamento é mais cômodo. A gente parar, observar de fora e analisar e ver as consequências é um pouco menos agradável, mas coloca a gente em um outro patamar. E respondam para vocês mesmos se o curso que vocês fazem é para o progresso da ciência ou para atender os interesses do mercado. Eu não tenho uma resposta. Eu acredito, na verdade, que são vocês que vão escolher a vertente que vocês vão desenvolver o curso de vocês. Vocês podem, sim, fazer um curso para atender as demandas do mercado exclusivamente, mas vocês também vão ter condições de fazer trabalhos científicos na área de vocês, caso vocês queiram. E aí vocês precisam entender o que um trabalho científico na área de vocês tem de características. E este texto de hoje vai ajudar vocês a entender isso. Ciência, busca de respostas. Em geral, como vocês vão ver aqui, a ciência existe para formular conhecimentos mais bem fundamentados. Fundamentar conhecimentos que não estão tão bem fundamentados assim. Se na área de vocês identificarem que tem alguma informação, algum conceito, alguma área, alguma sub-área que pode ser desenvolvida, significa que vocês estão colocando em prática essa característica da ciência, de observar algo imperfeito no conhecimento e propor uma melhoria. Então, vamos ver essa síntese aqui. A investigação científica se inicia, portanto, com a identificação de uma dúvida, de uma pergunta que ainda não tem resposta, com o reconhecimento de que o conhecimento existente é insuficiente ou inadequado para esclarecer essa dúvida, que é necessário construir uma resposta para essa dúvida e que ela ofereça provas de segurança e de confiabilidade que justifiquem a crença de ser uma boa resposta. Vocês não apenas vão identificar um problema ou uma informação que precisa ser melhor explicada, mas vocês vão propor uma resposta muito bem fundamentada do ponto de vista da confiabilidade das provas. Vocês vão apresentar uma hipótese melhor do que aquela que vocês identificaram, que precisa ser melhorada, e não apenas isso. Vocês vão dar provas de como as pessoas podem constatar que a sua resposta é melhor do que a anterior. O conhecimento científico, na sua pretensão de construir uma resposta segura para responder às dúvidas existentes, propõe-se a atingir dois ideais, o ideal da racionalidade e o ideal da objetividade. Todo o texto hoje
vai esmiuçar esse ideal da racionalidade e esse ideal da objetividade. O que você deve prestar atenção para conseguir fazer um trabalho acadêmico, um trabalho científico, que leva em consideração o ideal da racionalidade ou o ideal da objetividade. Aí tem um esquema a seguir que eu acho que ele não vai ajudar vocês a entenderem o ideal da racionalidade e da objetividade, mas eu vou fazer um comentário sobre esse esquema. Ó, o esquema a seguir, proposto por Moles, com adaptações, auxiliará a compreensão desses ideais. Eu não acho que essa representação ajuda a entender aqueles ideais de racionalidade e objetividade. E eu vou explicar para vocês de uma maneira bem simples o que essa representação quer dizer. Essa representação quer dizer que existe um conhecimento que não depende da experiência, que é um conhecimento racional. Existe a ligação do conhecimento racional com o mundo de verdade, com o mundo empírico. E é isso que é pensar a realidade. Pensar a realidade não é ter um pensamento isolado do conhecimento empírico. É você ter um pensamento que tem uma conexão com o mundo empírico. Mas eu não acho que essa representação ajuda a entender isso. Não sei se vocês concordam comigo. Mas se para eu entender que o pensamento em realidade é você ligar o seu pensamento, uma metodologia de interpretação e ligar isso à realidade, se eu tivesse que entender isso, não seria essa representação que ia fazer eu entender. Tá? Então vamos continuar. Uma das características do conhecimento científico é a consistência lógica. Se você apresenta um trabalho científico, um artigo, e ele não tem consistência lógica, mesmo ninguém tendo dito para você que você precisaria ter estudado lógica, precisaria ter estudado antes lógica, alguém pode pegar o seu trabalho e falar assim, o seu trabalho está inconsistente do ponto de vista lógico. Ou seja, o trabalho acadêmico e científico precisa ter consistência lógica. Vamos ler este parágrafo. O ideal da racionalidade e a verdade sintática. O ideal da racionalidade está em atingir uma sistematização coerente do conhecimento presente em todas as suas leis e teorias. O conhecimento das diferentes teorias e leis se expressa formalizando em enunciados que, confrontados uns com os outros, devem apresentar elevado nível de consistência lógica entre suas afirmações. O princípio da não contradição requer que se corrija ou elimine as contradições que porventura existam entre as diferentes explicações que compõem o corpo de conhecimentos, quer seja numa determinada área ou entre diferentes áreas do conhecimento. A ciência, no momento em que sistematiza as diferentes teorias, procura uni-las, estabelecendo relações entre um e outro enunciado, entre uma lei e outra, entre uma e outra teoria, entre um e outro campo da ciência, de forma tal que se possa, através da sua visão global, perceber as possibilidades e inconsistências e corrigi-las. Ele coloca aqui com palavras um pouco elevadas que o conhecimento científico lida com diferentes ciências, lida com diferentes enunciados, e tudo deve estar articulado logicamente. Por que será que usou, então, essa expressão verdade sintática? Então, agora a gente vai ver a relação da ordenação lógica dos enunciados com essa expressão verdade sintática. Olha só. O seu trabalho científico deve ter consistência lógica. Lógica é um ramo da filosofia. Alguns de vocês podem não ter estudado ainda, certo? Mas o seu trabalho tem que ter consistência lógica. Outra característica é ter uma consistência sintática e semântica. Ou seja, mesmo o seu trabalho não sendo da área de língua portuguesa, tudo que está escrito lá tem que estar de acordo com a sintática e semântica. Se vocês não sabem o que é sintática e semântica, fiquem felizes, porque depois de ler esse parágrafo, eu vou me esforçar por explicar o que seja sintática e semântica.
Essa verificação da coerência lógica entre os enunciados e entre as teorias e leis é um dos mecanismos que fornece um dos padrões de aceitação ou rejeição de uma teoria pela comunidade científica, os padrões da verdade sintática. Ou seja, mesmo não sendo da área de língua portuguesa, se o seu trabalho não está de acordo com as regras sintáticas, alguém pode pegar o seu trabalho e dizer ele está inconsistente do ponto de vista sintático. Os enunciados científicos devem estar isentos de ambiguidade e de contradição lógica. É uma das condições necessárias, embora não suficiente. Esse critério de verdade refere-se exclusivamente à forma dos enunciados e serve para avaliar o acordo que existe entre as diferentes teorias utilizadas pela comunidade científica, permitindo o seu diálogo intersubjetivo e possível consenso. O diálogo intersubjetivo é um diálogo com alguém além de você. As outras pessoas que lerem o seu trabalho, mesmo sem conhecer você, sem conhecer a sua história, elas têm que entender o que você está dizendo. Isso que é um diálogo intersubjetivo, um possível consenso. Pessoas de diferentes lugares vão entender, todas elas vão entender o que você está querendo dizer. Isso que é o consenso. No plano sintático, não se decide conclusivamente sobre a falsidade ou veracidade a respeito do conteúdo empírico ou de um enunciado. Apenas se verifica o grau de logicidade interna ou externa que possui e até que ponto suas afirmações concordam ou discordam de outras, principalmente do paradigma dominante. O que está querendo dizer que não vai averiguar verdade ou falsidade do conteúdo empírico? Você faz lá um trabalho na área do seu curso que tem algo a ser observado. Pode ser um programa de computador, pode ser uma construção, tá? E aí você escreve sobre isso. E aí você escreve de maneira errada do ponto de vista sintático. Alguém pode rejeitar o seu trabalho, mesmo que lá no teste, mesmo que empiricamente esteja tudo ok. Mesmo que os testes que você fez na prática estejam corretos, se você explicar sintaticamente de maneira equivocada, o seu trabalho vai estar errado. E aí, o que seria essa verdade sintática e verdade semântica que o seu trabalho científico deve conter? A verdade sintática significa que você organizou sintaticamente os elementos da oração de maneira adequada. Eu coloquei um exemplo aqui. Digamos que você quer dizer que o programa exibido precisa ser configurado, tá? O programa exibido precisa ser configurado. Ao invés de escrever isso, você escreve assim: configurado, vírgula, o programa precisa ser exibido. Se você queria dizer que o programa exibido precisa ser configurado, você não poderia fazer essa confusão sintática e escrever configurado, o programa precisa ser exibido, porque ele vai estar significando outra coisa. Organização sintática é a ordem das palavras para dar o sentido que nós queremos. Já o sentido semântico diz respeito ao significado da palavra no contexto. Imagine que vocês encontrem a seguinte afirmação: James arrasou. Você pode pensar que ele fez uma coisa muito ruim, ou você pode pensar que ele fez uma coisa muito boa. Se ele está num contexto de guerra e você diz James arrasou, você quer dizer que ele promoveu algo terrível, que ele dizimou pessoas, ele matou pessoas. Agora, se ele está num contexto de festival de música e você diz James arrasou, você quer dizer outra coisa. Essa reflexão sobre o significado das palavras é a parte da gramática que chama-se semântica. O seu trabalho deve estar adequado do ponto de vista semântico, do ponto de vista sintático e do ponto de vista lógico. Sejam bem-vindos ao conhecimento científico. É assim que ele é estruturado. Bom, essa cara aí é para quem antes não sabia o que era sintático e semântico, mas agora espero que eu tenha conseguido explicar. E se eu não conseguir, vocês me avisem. Falou, professor, não ficou claro, tá bom? E agora,
como se não faltassem palavras incomuns, agora nós temos a verdade pragmática. Antes de ler o que está escrito aqui, pragma é uma palavra que vem do grego, que significa algo visível, coisa. Então, se aqui o termo é verdade pragmática, é uma verdade que pode ser colocada na prática. Ela pode ser visivelmente implementada, certo? Ela é prática, ela não é teórica. A verdade pragmática seria quase que inverso de uma verdade teórica, certo? Então, pragmática é aquilo que pode ser colocado na prática. Agora vamos ver a explicação teórica disso. Popper nos fornece essa interpretação ao afirmar que um enunciado científico é objetivo quando, alheio às crenças pessoais, puder ser apresentado à crítica, à discussão e puder ser intersubjetivamente submetido a teste. Mais uma vez a palavra intersubjetivamente, que é algo além de você. Ele pode ser submetido a teste, mesmo com pessoas que não conheçam você, certo? Para ele, Karl Popper, objetivo significa que o conhecimento científico deve ser justificável, independentemente do capricho pessoal. Uma justificativa será objetiva se puder, em princípio, ser submetida à prova e compreendida por todos. A objetividade dos enunciados científicos reside na circunstância de eles poderem ser intersubjetivamente submetidos a teste. Repetiu até essa parte de tão importante. Para ser objetivo e pragmático, ele deve poder ser submetido a teste por qualquer pessoa, não só pelas pessoas do instituto que você trabalha, não só pelas pessoas do estado onde você mora. Se ele é científico, ele pode ser testado por qualquer pessoa em qualquer lugar, obedecendo os parâmetros que você colocou importantes para o teste. Outra característica do conhecimento científico, a universalidade. Vamos começar a leitura a partir do final dessa primeira linha, que está escrito o que proporciona. Então vamos lá. O que proporciona a consecução do ideal da objetividade é o fato de os enunciados, construídos mediante hipóteses fundamentadas em teorias, poderem ser contrastados com as manifestações dos fenômenos da realidade no plano semântico, poderem ser submetidos a testes em qualquer época e lugar e por qualquer sujeito, plano pragmático. Esse é o aspecto que denota a universalidade e a objetividade do conhecimento científico. A investigação científica é estimulada a criar fundamentos mais sólidos para os seus conhecimentos e a testar permanentemente suas hipóteses de forma mais rígida e severa. Um conhecimento, ele é considerado científico, repetindo, né, por ser importante, quando ele pode ser testado em qualquer contexto, por qualquer sujeito. Um conhecimento científico, ele tem uma outra característica. Você não elabora ele para ele ficar protegido e não ser testado. Você cria hipóteses que podem mostrar que aquele conhecimento é falso. E por que você faz isso? Porque é assim que o conhecimento científico avança. Lembram no começo? Quando que há o conhecimento científico? Quando vem um conhecimento mais bem desenvolvido do que um conhecimento anterior. E como o seu conhecimento vai entrar nessa roda de testes se ele não puder ser falsificado? O seu conhecimento científico, ele tem que poder ser superado por alguém que apresenta informações melhores, testes melhores. Por isso, faça o possível para os testes serem excelentes, para a metodologia ser excelente, para demorar que alguém mostre que o seu conhecimento pode ser superado. Crie um conhecimento que supere conhecimentos anteriores, mas que seja dificilmente superado no futuro. Mas ele tem que ser possivelmente superado. Severidade metodológica e autocrítica. No entanto,
Esse elevado poder de teste que está presente no conhecimento científico não lhe confere maior estabilidade ou dogmatismo de suas teorias. Ao contrário, elas se tornam cada vez mais vulneráveis à localização dos erros, assumindo um caráter hipotético de aceitação provisória, mais suscetíveis de reformulação ou substituição. O conhecimento científico é feito por pessoas que assumem que aquele conhecimento é provisório. Se você não tem esse desapego, se você quer construir algo que seja eterno, o seu lugar não é na ciência, o seu lugar talvez seja na religião, que é onde nós construímos dogmas. O conhecimento científico, ele é avesso ao conhecimento dogmático, que não pode ser superado. Mais uma vez, explicitamente, o conhecimento, ele tem que ser dado como provisório, característica do conhecimento científico. A história do saber científico. E como que o conhecimento científico foi feito ao longo das épocas? Será que esse conhecimento ele seguia um sistema todo bem montadinho? Será que ele era todo sistematizado antes de acontecer? Hoje em dia, nós acreditamos que é importante ter toda uma metodologia muito bem definida de cada passo do fazer científico, mas ao longo da história ele não foi feito assim. Vamos confirmar essa informação. Se observarmos a história do fazer científico, não apenas a história de seus produtos, veremos que os critérios de cientificidade estão atrelados à cultura de diferentes épocas. São históricos os critérios utilizados para julgar que procedimentos são ou não corretos para serem encarados como métodos ideais. Não há racionalidade científica abstrata, autônoma, que independa dos fatores culturais de cada época. É lógico que este modelo científico não foi sempre o mesmo ao longo da história. Por quê? Porque em cada momento da história tinha-se uma ideia do que é um método bom para fazer ciência. E esse método foi mudando ao longo da história. Aqui, eu dei esse título de rebuscadamente ingênuo, porque vocês vão ver que tem um tipo de conhecimento que aparentemente ele é científico, mas ele não é. Observa-se, principalmente entre os indutivistas, empiristas e justificacionistas em geral, a proposta de uma caricatura de um modelo científico apresentado como uma sequência de regras prescritivas ou como um conjunto de técnicas de investigação disponíveis para serem aplicáveis a qualquer problema, uma espécie de fórmula mágica e garantia de eliminar o erro e garantir a verdade. Essa imagem ingênua de método científico, vendida principalmente pelos positivistas, é uma deturpação grosseira do processo de investigação científica, que, como eu disse anteriormente, não foi feito com regras rígidas. Ao longo da história, essas regras foram mudando. Tem um grupo de pensadores, aqui os positivistas, justificacionistas, que propõem que todo conhecimento científico deve obedecer o rigor desse método. Mas a verdade é que, historicamente, os conhecimentos científicos surgiram, foram melhorados, foram aprimorados sem o uso desse método. Esse método vai ajudar? Vai ajudar, mas o conhecimento científico já vem ocorrendo ao longo dos séculos a partir de outras metodologias também. Caráter hipotético. O que distingue o conhecimento científico dos outros, principalmente do senso comum, não é o assunto, o tema ou o problema. O que distingue é a forma especial que adota para investigar os problemas. Ambos podem ter o mesmo objeto de conhecimento. A atitude, a postura científica que consiste em não dogmatizar os resultados das pesquisas, mas tratá-los como eternas hipóteses que necessitam de constante investigação e revisão crítica intersubjetiva, é que torna o conhecimento objetivo e científico. Ter espírito científico é estar exercendo essa constante crítica e criatividade em busca permanente da verdade, propondo novas e auspiciosas hipóteses e teorias, expondo-as à crítica intersubjetiva.
O oposto ao espírito científico é o dogmático, que impede a crítica por se julgar autossuficiente e clarividente na sua compreensão da realidade. É claro que todo mundo vai concordar que o conhecimento científico é contrário ao conhecimento dogmático. Isso é facilmente compreendido por nós. Porém, quando a gente chega a alguma resposta que deixa a gente muito satisfeito em relação a uma pesquisa, nós temos essa tendência do senso comum em querer que aquilo não mude. E aqui o caráter de que todo conhecimento científico é hipotético é essencial para a ciência. Se você cria uma pesquisa, cria um artigo, cria um trabalho de conclusão de curso e tem essa crença do senso comum que o seu conhecimento vai ficar inabalável, então não é isso que é conhecimento científico, certo? Bom, então neste texto, que eu fiz o possível para resumir, porque ele é longo mesmo, são abordados aspectos próprios do conhecimento científico. O conhecimento científico, que é aquele que vocês vão elaborar em formas de artigos, trabalho de conclusão de curso, eles devem ter um rigor linguístico, um rigor lógico, um rigor pragmático, buscar sempre que possível a universalidade e colocar em prática uma metodologia crítica e hipotética. E também foi abordado aqui como foi feito o conhecimento científico ao longo da história, certo? Então, encerramos aqui o nosso conteúdo e lembrando que esse conteúdo deve aparecer nas sínteses, que vocês têm até o dia 19 para entregar. E como eu dei dicas aqui ao longo do vídeo, o conteúdo deste vídeo que eu acabo de apresentar, da aula 8, pode aparecer sim no vídeo de vocês sobre a prática profissional do técnico em edificações e informática, quando vocês confrontarem o conhecimento científico com as demandas do mercado. Para você entender como que é a prática profissional do técnico em edificações e do técnico em informática, é importante saber se ele tem uma tendência voltada ao mercado ou está aberto também à investigação científica. Aparecendo isso no vídeo de vocês, vai ficar bem interessante. Bom, só lembrando aqui o tema, que vocês já estão cansados de saber, e volto a frisar, gente, criem um conteúdo que tenha significado para vocês. Responda no vídeo de vocês perguntas que vocês teriam se vocês estivessem procurando um curso, como o que vocês ingressaram. Faça que esse vídeo tenha sentido para vocês, para além da disciplina de OPP. Então, mãos à obra, bora fazer o vídeo de vocês. Muito obrigado pela participação. Está aqui as referências que eu usei, certo? E também fica aí a dica que, quando vocês forem fazer as atividades, vocês incluem dos vídeos, não esqueçam de colocar as referências. Muito obrigado pela participação e atenção e até breve, gente.